Boa noite, professor. Hoje que vai ser tratado vai ser a respeito da inteligência artificial e a sua aplicabilidade na cirurgia plástica, falando tanto sobre inovação quanto precisão e ética. Bom, nessa introdução eu queria falar o porquê que a gente deve falar sobre inteligência artificial na cirurgia plástica. E aqui eu botei alguns pontos. O primeiro é inovação. A inteligência artificial ela tem mudado o mundo como um todo e por conta disso a cirurgia plástica, que é uma área tão importante na medicina, não poderia ficar de fora. Além disso, sobre a precisão e a segurança que ela pode oferecer para as cirurgias plásticas, nos planejamentos pré-operatórios, nos seus resultados preditivos e também falar a respeito dos desafios éticos que a gente enfrenta na exerção da inteligência artificial na cirurgia plástica atualmente. Bom, indo para o nosso desenvolvimento, eu queria falar como a cirurgia plástica, como a inteligência artificial, tem sido usada na cirurgia plástica até então. E aí coloquei alguns tópicos aqui: assistência pré-operatória, intraoperatória, pós-operatória, no ensino e na educação médica e na ética e na responsabilidade do médico. Começando aqui no nosso primeiro tópico, usei como base esse artigo que eu encontrei no PubMed, que ele analisou dados de 1.000 pacientes submetidos à cirurgia mamária e ele utilizou um algoritmo supervisionado que conseguiu prever os volumes ideais de próteses mamárias para cada uma dessas pacientes. O resultado desse projeto foi que obteve uma correlação Pearson. Essa correlação Pearson, ela nada mais é do que o número matemático que analisa a relação linear e a força, e ela vai estar os seus parâmetros entre -1 e +1, e a gente obteve o resultado de 0,93, que seria muito próximo ao +1, então teve um resultado extremamente bom. E, além disso, nesse estudo mostrou que em 86% dos casos, o resultado que a inteligência artificial ofereceu foi extremamente preciso. Possui um erro médio de 27,10 milímetros, o que é muito bom, visto que não faria tantas diferenças estéticas por essa margem de erro. E mostrou também que em pacientes submetidos à reoperação, 63% teriam evitado o procedimento se o volume sugerido pela inteligência artificial tivesse sido usado. Ou seja, a gente pode concluir que na assistência pré-operatória ela é muito importante porque ele ajuda a diminuir os erros de volumes, por exemplo, na cirurgia mamária. Indo para a assistência intraoperatória, eu utilizei essa revisão sistemática que encontrei no Celo, que foi publicada na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, que fala a respeito de como a inteligência artificial tem sido usada nesse processo intraoperatório. E mostrou que a realidade aumentada é uma das principais vantagens que a inteligência artificial tem trazido para o ato cirúrgico, principalmente nas reconstruções mamárias, onde a gente precisa de muita precisão, porque a gente vai estar usando retalho, então vai ter transição de vasos sanguíneos, reposicionamento de estruturas. Então, a gente tem visto resultados muito positivos com relação a isso. Além disso, a gente pode ver que melhora o planejamento prévio desses retalhos e reduz as complicações intra- e pós-operatórias por meio da identificação já de fatores de riscos precoces. Além disso, ajuda também a melhorar a eficiência da cirurgia, como a diminuição do tempo de operação, o que é muito importante. Na cirurgia, a gente sempre preza para a menor quantidade de tempo possível para o paciente ficar menos suscetível a riscos. Na assistência pós-operatória já, utilizei essa revisão narrativa e foi visto que ela pode ajudar de muitas maneiras. Uma das maneiras, como coloquei aqui no slide, foi esse colete Nanoware. E ele começou a ser muito utilizado durante o período da pandemia. Por que motivo? Para esses pacientes não ficarem muito tempo no hospital e em risco de pegar a doença, eles utilizavam esses coletes nas suas casas, que ajudava os médicos a terem um monitoramento real dos sinais vitais desses pacientes. Além disso, existem inteligências artificiais que já foram capazes de identificar complicações precoces de procedimentos estéticos, então puderam avisar sobre possíveis infecções, edemas, assimetrias, o que ajudou muito a evoluir e, além disso, ajudou a gerar relatórios personalizados para cada paciente. Indo para o ensino e educação médica, usei também uma revisão sistemática que usou 74 estudos, e desses 74 estudos, 14 médicos relataram que tinham aconselhamento de IA fornecido durante a cirurgia. E isso é muito bom, mas, ao mesmo tempo, mostrou-se que
essa inteligência artificial ela pode trazer informações muito superficiais. Então, a gente pode concluir que no ensino e na educação médica é muito importante aliar, sim, a inteligência artificial, mas que ela nunca vai conseguir substituir uma capacitação médica de excelência e qualidade. Outra coisa que eu vi foi essa utilização do aprendizado profundo de máquina, do fundo de máquina, que ajuda muito nessa questão da gestão das feridas cirúrgicas, justamente como foi dito no slide anterior, para evitar possíveis complicações. E também, como foi dito, mostrou que 96% dessas avaliações precoces que eles conseguiram fazer a respeito de infecções, edemas e assimetrias, elas tiveram uma avaliação realmente efetiva. Se eles não tivessem tomado cuidado e não tivessem sido avisados, provavelmente teria realmente ido para complicações. Falando um pouco sobre ética e responsabilidade, é muito importante a gente falar que até pouco tempo atrás no Brasil não era nem permitido você postar resultados de antes e depois, visto que é muito fácil você ter uma manipulação dessas imagens através de aplicativos como Photoshop, ou até mesmo a maquiagem, o uso da maquiagem durante os procedimentos de depois, ou há ainda um grande debate ético a respeito de como a inteligência artificial pode ser usada na cirurgia plástica sem ferir direitos éticos dos pacientes e reduzir os deveres que o médico tem nessa área, na cirurgia. E aí, por conta disso, eu utilizei outra revisão que também encontrei no PubMed, que fez uma análise de 25 publicações, e mostra como a inteligência artificial ela pode sugerir procedimentos estéticos, cirurgias, dentre outras coisas, programadas já em padrões, o que é muito ruim, porque na cirurgia plástica, a essência dela é a gente entender que cada pessoa tem um traço, cada pessoa tem um biotipo e que não pode ser padronizado. Tudo tem que ser feito com muita personalização para cada paciente. Então, a gente tem até então esse grande problema, fora também que esses padrões eles constantemente estão mudando, né, os padrões de beleza, o que pode ser algo muito ruim. Além disso, a gente pode ver que a gente sabe, né, que a inteligência artificial ela é apenas um robô que vai utilizar, mas ela não substitui, como eu disse anteriormente, características e qualidades que o médico ele só vai conseguir adquirir através de uma boa formação com qualidade e excelência, como, por exemplo, a empatia, a escuta ativa, o vínculo humano. Fora isso, a gente pode ver também uma pergunta que martela muito na cabeça. Se a inteligência artificial erra, quem é o culpado? É o cirurgião ou a inteligência artificial? Então a gente acaba entrando em um debate ético e que enfraquece muitas vezes uma responsabilidade que é do médico. E, fora, como foi dito, a questão de exercer uma pressão estética na cabeça dos pacientes por meio dos resultados preditivos. Nos resultados preditivos, o paciente vai ter uma ideia de como ele vai ficar no futuro. E talvez, se aquele resultado não for alcançado durante a cirurgia, o paciente pode ficar insatisfeito. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ver que hoje no Brasil a gente tem leis que já permitem os pacientes que não gostaram dos resultados estéticos de entrarem na justiça contra o cirurgião plástico. Então, ao mesmo tempo que isso é um problema, a gente pode ver como um aliado também ao cirurgião na sua defesa legal, se ele mostrar um resultado preditivo e, de fato, o resultado for semelhante, isso ajudaria na hora de uma sentença legal, por exemplo. A nossa conclusão é de que, de modo geral, a inteligência artificial ela tem ajudado muito, sim, na cirurgia plástica, tanto no pós-operatório, no pré-operatório e no intraoperatório, mas, como foi dito, é muito importante fazer uso dela de forma ética, consciente e sempre mantendo uma relação humanizada com o paciente. Aqui tem as referências e citações que eu utilizei para fazer os slides. E muito obrigado, professor, pela sua atenção.